Hoje nós vamos ver a origem do cristianismo. Por quê? De uma ordem cronológica, primeiro vem o judaísmo, que surge com Abraão, 2000 a.C., e depois vem o cristianismo, que é nada mais, nada menos o cumprimento do judaísmo. Então os judeus, lembram que foi prometido a eles um profeta, um Messias, para libertá-los. E eles entenderam que essa libertação era do jugo militar, Por isso que muitos não conseguiram ver Jesus como Messias, porque eles esperavam um Messias militar. E Jesus veio para libertar eles do pecado, que é muito mais efetivo, porque não adianta nada livrar eles de Roma, por exemplo, iria vir outra nação pagã, má, iria subjugá-los, ou eles mesmos iriam querer subjugar outras nações. Então Jesus veio resolver o problema pela raiz, ele veio tratar o coração humano. E aí, tratando o coração humano, a gente viu no que deu a história, A abolição da escravatura, melhor tratamento às mulheres, às crianças, tudo isso foi acontecendo ao longo da história por causa da fé cristã. Então, o cristianismo surge dos ensinamentos de Jesus de Nazaré e a crença na ressurreição desse Jesus. Jesus morre e os discípulos dele afirmam que ele ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e começam a pregar essa nova fé lá no Império Romano. E aí deu toda aquela confusão que a gente viu, E basicamente a crença dos cristãos é que existe um Deus que criou o universo e o homem. Esse homem desobedece à vontade de Deus e há a queda. Isso aqui é basicamente um resumo do cristianismo em algumas palavras, E aí, com essa queda, vem uma promessa de um Salvador. Já em Gênesis 3,15, Deus já promete esse Salvador, No mesmo capítulo onde há a queda, Deus já promete a vinda do Salvador. E, ao longo da história como Deus prometeu esse Salvador, ele teve que escolher um povo para vir esse Salvador, Para ser o útero do Messias, para ser a linhagem do Messias. Então ele escolheu Abraão, como a gente já viu no judaísmo. Abraão tem Isaac, Isaac tem Jacó, Jacó tem 12 filhos, um desses filhos é Judá, e Jesus vai vir da descendência de Judá. E ao longo da história desse povo que Deus vai formando, esse povo vai desviando do caminho, vai desviando da vontade de Deus ao longo do caminho, e Deus manda os profetas para alertar o povo de que eles estão se desviando. E aí isso perdura até os dias de Jesus, quando vem João Batista e anuncia a vinda de Jesus, anuncia a chegada de Jesus. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Essa foi a pregação de João Batista. Então Jesus, com 30 anos aproximadamente, é batizado por João Batista, depois imediatamente vai para o deserto, fica 40 dias em jejum, orando, jejuando, e então ele é tentado pelo diabo, aquele texto de Mateus capítulo 4, e quando ele vence a tentação, ele retorna pregando ser o Messias prometido ao povo de Israel. Isso ao longo de 3 anos. Jesus foi se revelando aos poucos. Inclusive, quanto mais cedo, mais ele se ocultava. Então, no início, ele pedia para as pessoas não falarem que é ele que tinha curado elas. Ele falava para os discípulos não dizer em público quem ele era, que ele era o Messias e tal. Por quê? Porque ele precisava formar um grupo de 12 homens ao longo de 3 anos. E isso não poderia ser do dia para a noite. E ele foi morto exatamente por isso, por afirmar ser o Messias. As autoridades judaicas, por inveja, e as autoridades romanas, por medo de agitação, decidem matar Jesus.
Claro que Jesus, né, a Bíblia diz que Jesus, o próprio Jesus diz que ninguém toma a vida dele, ele entrega a sua vida para resgate de muitos. Então, óbvio que desde a eternidade Jesus já tinha se disponibilizado a morrer. Então, ninguém ia tirar a vida de Jesus sem que ele quisesse, né? Mas, no contexto humano, esse é o contexto da morte dele. As autoridades romanas, por medo de agitação, e as autoridades judaicas, por inveja, entregam Jesus para ser morto. E aí, os discípulos começam a divulgar essa nova fé, né, esse cumprimento do judaísmo, e chamando inicialmente os judeus para o arrependimento. Depois Jesus aparece a Paulo, Paulo se converte e Deus chama ele para pregar aos gentios, né, todos aqueles que não eram judeus. E assim inicia-se a perseguição, desde Nero, no ano 64. Nós estamos vendo isso na aula de História da Igreja, né? Semana passada eu falei sobre as perseguições. E no ano 64, Nero começa a perseguir os cristãos, aí que Paulo e Pedro são mortos. E inicia-se até o ano 312, 10 perseguições aos cristãos. No ano de 312, Constantino, que era o imperador romano, aparentemente se converte ao cristianismo. Por que aparentemente? Porque as ações dele não eram de um cristão devoto, né? Ele era um imperador com a sua cultura pagã e não se sabe ao certo se ele tinha intenções políticas por trás dessa aparente conversão, se ele queria apenas fazer uma média com os cristãos para ganhar apoio, enfim. Mas a questão ao que parece, ele estava sendo sincero na sua fé, porém ele tinha pouca instrução bíblica, ele participava de rituais pagãos, ele sacrificava aos deuses, recorria aos outros deuses para alguns oráculos. Então, e ele se recusava a se submeter a alguma autoridade eclesiástica. Então, ele não queria aprender também. E aí começa a surgir nessa era, depois de Constantino, a união da fé cristã com o Estado. Constantino finaliza as perseguições, ele decreta que os cristãos agora são livres, não são mais perseguidos, e não só decreta e não só impede a perseguição, mas ele começa a favorecer os cristãos de alguma forma. Então ele começa a colocar cristãos em cargos públicos, bispos, ele começa a trazer isenção de impostos para os cristãos. Então, ser cristão deixa de ser algo bem perigoso, como era antes de Constantino, poderia morrer a qualquer momento, e tinha que ser cristão a ponto de negar, de não morrer por negar a sua fé, de morrer por não negar a sua fé. E agora passa a ser vantajoso. Então, ser cristão era perigoso, passa a ser vantajoso. E aí começa a entrar muita gente na igreja, naturalmente, que não é cristã de fato, né? Que tem apenas interesse. E aí, nesse momento, até então, nós temos a Igreja Católica Universal. O que significa católica? Católica é um termo latino que significa universal. Então, até então, nós temos a Igreja Católica. Porém, ela é chamada de católica por quê? Porque nessa fase inicial da igreja começaram a surgir muitas heresias. E uma das principais heresias dessa época era o gnosticismo, que era uma seita que tinha raízes gregas e que infiltrou no meio do cristianismo e que acreditava que Jesus veio trazer uma revelação secreta a um apóstolo. E esse apóstolo foi passando para outra pessoa e outra pessoa foi passando para outra até chegar no gnóstico da época deles. Então era algo secreto. Então a igreja começou a falar assim: não, nós não viemos, nós não somos uma igreja secreta, nós somos uma igreja católica de todas as pessoas, aceitamos todos os evangelhos, aceitamos as epístolas de todos os apóstolos, não só de um. Então nós somos universal, entendeu?
Então, esse é o conceito inicial de Igreja Católica. Não é ainda uma Igreja Católica Romana, que começa a surgir depois de Constantino. Por quê? Porque Constantino ele era o imperador, e como todo imperador romano, pagão, ele queria agradar todo mundo. Então ele favorecia os cristãos e favorecia outras religiões pagãs também. E aí, a partir desse momento, começa a entrar crenças pagãs dentro do cristianismo que talvez seria uma tentativa até positiva, até saudável, até de boa vontade, né, de Constantino, de querer cristianizar as culturas pagãs, porém começam a surgir crenças que vão se distanciando cada vez mais da Bíblia. Por exemplo, até essa idade, né, até o século IV, Jesus e os pais da igreja falaram muito sobre contentamento, sobre não acumular tesouro na terra, sobre a simplicidade, né? Então a Bíblia e os pais da igreja falaram muito sobre isso. Aí, Constantino era um imperador romano e, como todo imperador romano, gostava muito de luxo. Então ele vivia em palácios gigantescos e ele começa a construir igrejas gigantescas para os cristãos, e muitos cristãos começam a gostar desse novo estilo, né? Não era perseguido, tinha isenção de impostos, eles começaram a ter benefícios financeiros, começaram a ter igrejas muito luxuosas, eles se reuniam em casas ou em cemitérios, e agora passam a se reunir em igrejas luxuosas, com bancos confortáveis, né? E isso começou a agradar muitos cristãos. E começaram a fazer começaram a ter essa proximidade com a igreja, com esse cristianismo constantiniano, né? Com esse cristianismo imperial. E isso foi devastador para a igreja, né? E isso perdurou durante toda a Idade Média. A igreja foi ganhando mais poder, os bispos foram ganhando cada vez mais poder. O bispo de Roma foi galgando para si cada vez mais poder e autoridade sobre os outros bispos, porque até então existiam bispos em cada igreja diferente e eles se viam como iguais. Mas aí a partir de Constantino e um pouco antes, na verdade, os bispos começaram a galgar uma preponderância, né, do bispo de Roma. E aí começa a surgir a Igreja Católica Romana, né, que está ligada a Roma, que veio dessa junção de igreja e Estado. E aí surge a figura do Papa. Papa significa papai, é um termo latino que significa papai. E vários pais da igreja, né, vários dos primeiros cristãos, até o Constantino, já tinham sido chamados de papais. Né? Ele é meu pai espiritual. Porém, a partir de Constantino, eles começam a ganhar e galgar para si cada vez mais poder. E aí isso foi uma construção constante, paulatina, até chegar ao conceito que nós temos hoje de Papa, que eles são representantes de Cristo na Terra, que eles são infalíveis. Isso tudo foi se desenvolvendo a partir desse momento. No início não se tinha essas crenças, né? Eles eram pais como num sentido que a gente tem hoje, por exemplo. O David, eu considero ele como um pai espiritual para mim. Ele me discipulou durante todo o início da minha vida cristã. Mas isso não quer dizer que ele é representante de Deus na Terra, que ele é infalível no que ele fala, enfim, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Isso aí foi se desenvolvendo, né? Então a igreja foi se tornando cada vez mais forte, principalmente porque o Império Romano, em 476, no Ocidente, ele cai. Ele é invadido pelos bárbaros e cai. Então a instituição da igreja, ela foi se tornando cada vez mais forte. E a figura do bispo foi tomando uma importância maior. Porque os imperadores já tinham acabado, o Império Romano tinha acabado, e a figura dos bispos
trazia estabilidade. Então eles foram ganhando cada vez mais poder, a ponto deles terem poder de eleger ou não um novo rei, né? E aí isso foi formando toda a Igreja Católica Romana da Idade Média. Eles começaram a dominar a cultura, a arte, tudo, a música, o ensino. Eles começaram a dominar todas as áreas da vida durante toda a Idade Média. Por isso que muitos críticos chamam a Idade Média de Idade das Trevas. Mas não é bem assim. A Igreja também, a Igreja Católica Romana também trouxe muitos benefícios, né? Muitos avanços, inclusive científicos. Essa é uma falácia dos ateus. E aí, em 1054, houve a divisão da Igreja Católica Romana e a Igreja Ortodoxa. Eles começaram a divergir, porque alguns bispos acreditavam que a sucessão da Igreja deveria ser por sucessão apostólica, como era o caso dos ortodoxos. A Igreja Romana acreditava que tinha que ser por sucessão papal. Isso foi gerando animosidade entre eles, foi crescendo até que eles se excomungaram. O líder da igreja, o Papa da Igreja Católica nessa época, excomungou o patriarca da Igreja Ortodoxa e o patriarca excomungou o Papa. Então eles brigaram entre si e houve essa divisão. Foi uma divisão muito grande e importante, e foi aí que surgiu a Igreja Ortodoxa Russa, né? Do Oriente. Eles são um pouco diferentes da Igreja Católica Romana. As roupas são um pouco parecidas, mas eles têm um calendário diferente, eles podem casar, os padres não podem casar, tem algumas diferenças. Aqui, ó, aqui foi o motivo da cisma deles, tá vendo? Um por sucessão apostólica e outro por sucessão do papado. E aí a Igreja Católica Romana tem um domínio político-cultural até o século XVI, XIV, como eu falei. E aí começam a surgir alguns homens, alguns padres, alguns monges. Por exemplo, John Wycliffe, no século XIV, 1300 e pouco, ele junto com John Hus, o William Tyndale, são considerados os pré-reformadores. O que eram pré-reformadores? Foram homens que começaram a ler a Bíblia, né? Porque eles eram pessoas muito cultas. Nessa época a Bíblia só podia ser em latim, né? A missa era rezada em latim. As pessoas não tinham acesso à Bíblia e nem ao que estava sendo falado na missa. Era em latim. Então eles tinham que confiar no que o líder estava falando ou ensinando. Eles não tinham como comparar ou como confrontar o que ele estava falando com a escritura. Alguns homens como esses, John Wycliffe, John Hus, William Tyndale, eles liam a Bíblia e começaram a entender que isso estava errado. Por exemplo, a Bíblia ela foi traduzida num grego chamado grego koiné. E esse grego, esse estilo de grego, é o grego popular, é a língua falada pelo povo. Então seria hoje como se tivesse um português muito culto, e se Deus tivesse revelado hoje, né, se Jesus tivesse vindo hoje no nosso tempo, ele iria escrever a Bíblia na linguagem do povo, né, na linguagem comum, e não uma norma culta. Então, os pré-reformadores começaram a olhar para isso e falar, tá errado. A Bíblia, Deus deu a Bíblia para o povo. Por que a igreja tomou para si a Bíblia e excluiu o povo, né? E aí, naturalmente, a gente sabe que isso é uma questão de poder, de domínio. O ser humano ele quer dominar o outro. Nada mais importante, nada mais eficiente para dominar um povo do que a ignorância, né? A pessoa não saber ler, não ter uma boa capacidade de elaborar pensamento que depende de um bom estoque de palavras, né? Então, ler muito nos dá muitas palavras e isso nos ajuda a pensar melhor. Então, nada melhor para dominar um povo do que a ignorância.
E aí isso foi usado pela Igreja Católica na Idade Média e é usada hoje em igrejas evangélicas, por exemplo, para extorquir as pessoas, né? Dinheiro das pessoas. E essas pessoas não leem a Bíblia. E aí fica fácil manipular, né? Então, esses homens, eles começaram a traduzir a Bíblia para a linguagem do povo. Então, John Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês no século XIV, ou seja, no ano de 1300 e pouco. E isso era proibido pela Igreja Católica Romana. E esses homens foram condenados a morrer, né? Eles entraram na Inquisição, se não me engano, e eles foram perseguidos por isso, porque esse foi o crime deles, traduzir a Bíblia para a linguagem do povo, né? E aí um outro, aqui, Martim Lutero, já é o considerado o principal reformador, porque é a partir dele que se instaura de fato a reforma protestante. E já no século XVI, no ano de 1517, no dia 31 de outubro de 1517, Lutero prega na igreja de Wittenberg as suas 95 teses do que estava errado com a igreja. E, e aí há um longo processo de tentativa da igreja calar ele, pede para ele se retratar, ele não se retrata. Aí depois de uns anos ele é excomungado da igreja católica, porque ele queria reformar a igreja, não criar uma nova religião. E aí algumas pessoas começam a se identificar com a mensagem dele, começam a surgir os protestantes, né? Porque eles estavam protestando contra os erros e os problemas da igreja católica romana, que chegou ao ponto, gente, não sei se vocês sabem, de a igreja, os papas começaram, eles tinham tanto poder e tanta autoridade, que eles começaram a vender indulgências. O que era isso? Eles pegavam um papel, assinavam esse papel, e quem comprasse esse papel poderia receber o perdão dos pecados. E não necessariamente só para si, você poderia comprar o perdão dos pecados para alguém que já morreu também. Então era um negócio, era o cúmulo do absurdo, por isso que Lutero foi o último, assim, porque ele chegou num ponto tão agressivo, assim, tão problemático, que ele teve que se rebelar para tentar melhorar as coisas, né? E aí surgem as três vertentes da igreja cristã. Os católicos romanos e os ortodoxos, né, que foi daquela divisão do ano de 1054, e os protestantes, que surgiu no ano de 1517 com Martim Lutero. Então essas são as três principais, e é claro que cada um dentro dessas tem algumas ramificações. Dentro dos ortodoxos tem algumas ramificações, é como se fossem denominações, né? Dos protestantes é o que mais tem, dos católicos tem algumas ordens que diferenciam uma das outras na abordagem, mas são poucas. A maioria é unificada, né? O catolicismo tem essa tentativa de centralizar poder na figura de uma pessoa, que no caso é o Papa. Os protestantes não existe uma liderança única, cada igreja tem a sua liderança local, por isso existem milhares de denominações diferentes. Né? E aí as doutrinas básicas do cristianismo sobre Deus, por exemplo, é uma doutrina única, singular na história, porque ou as religiões pagãs acreditavam que existiam vários deuses, ou o judaísmo, por exemplo, acreditava que existia um só Deus. E a fé cristã, ela veio ensinar que existe o Deus Pai, que é o Deus Pai dos judeus, mas existe também o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E são três em um. E aí, são três em um, é uma essência divina, separado em três pessoas distintas. Então, o Pai não é o Filho, o Pai não é o Espírito Santo, o Filho não é o Pai, o Filho não é o Espírito Santo não é o Pai e nem é o Filho. São pessoas distintas, mas com a mesma essência divina. Esse aqui é um ponto difícil de compreender em sua plenitude, né? Concorda?
Então, mas se a gente lembrar de algumas coisas que a gente vê na existência humana, a gente ajuda a compreender melhor. Então pensa, por exemplo, no tempo. Existem vários tempos? Não. O tempo é um só, né? Quem ia falar, Alex? Aí ia falar que o tempo era um só. O tempo é um só. Só que ele se manifesta em três tempos diferentes, em três momentos diferentes: o passado, o presente e o futuro. Da mesma forma, o espaço. O espaço é um só, porém ele se manifesta em três dimensões diferentes: altura, largura e profundidade. E aí, quando a gente vai olhar, existe até um documentário sobre isso. Quando a gente vai olhar na vida, na existência, existem muitas coisas que são três em um. Então, o tempo é uma delas, o espaço é outra delas, as formas da matéria, né, líquido, sólido e gasoso. É, existem várias coisas na existência humana que são três em um. E aí, isso acaba sendo até um argumento apologético, né? Parece que Deus ordenou o mundo de tal forma para que a gente entendesse quem Ele é, né? De três em um. Então é muito interessante. As partículas subatômicas, né? Quarks, antiquarks e... Lembra aí, gente? Quarks, antiquarks e... Tem uma terceira que eu não lembro, mas são três partículas. Então existem várias coisas na existência que são três em um. Que eu trouxe... Pode falar. Beta, gama e alfa. Então. Tem muitas coisas os estados da matéria, sólido, líquido e gasoso. Enfim, é muita coisa na vida que tem três em um. Aqui é o exemplo que eu dei, né? Da altura, largura e profundidade. Tudo isso forma a área. A área é uma só, né? O espaço é um só. Mas ela se manifesta de três formas diferentes, igual o tempo. E aí, algumas doutrinas também do cristianismo é que aqui da Trindade, aqui ó, façamos, tá vendo? A expressão original aqui, em Gênesis 1:26, é no plural mesmo. Já é um indício de que Deus é uma coletividade, né? Uma essência repartida em três pessoas diferentes. E aí, o Shema judeu fala que Yahvé é um, né? Ouça, ó Israel, Yahvé é o nosso Deus, Yahvé é único. Só que mesmo na língua hebraica a gente tem duas palavras diferentes, olha que interessante. Yashid, que significa uma singularidade exclusiva, e Echad, que é uma unidade plural. Então, por exemplo, quando eu falo assim, eu tenho um cacho de banana, logicamente você já entende que esse um é uma unidade plural, né? Por quê? Porque na palavra cacho já subentende várias bananas. E aí, em Marcos 12, olha só que interessante. Marcos 12, 28. Olha o que diz, ó. Um dos mestres da lei aproximou-se e os ouviu discutindo. Notando que Jesus lhe dera uma boa resposta, perguntou: De todos os mandamentos, qual é o mais importante? Jesus respondeu: O mais importante é esse. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é único. E aí, quando Jesus fala aqui que o Senhor é único, a palavra que ele usa aqui é Echad, que é uma unidade plural. Olha que interessante. Deixa eu conferir aqui na minha Bíblia. Que tem um original. Então, lá em Gênesis também, ó, quando diz que homem e mulher se tornaram um, a palavra também é Echad, é uma unidade plural. Homem e mulher se tornam uma unidade, não uma unidade, singularidade exclusiva. Marcos 12. Aqui, ó. Reis.
Ah, não, talvez foi a tradução do hebraico, que aqui está no grego, né? No Novo Testamento é grego. Talvez foi a tradução do hebraico pro grego, que Echad é a palavra hebraica, não é grego. Então existe essa diferença na própria palavra dos hebreus, né? Na própria língua dos hebreus. E aí, uma das doutrinas básicas do cristianismo é que Jesus é Deus. Jesus, ele não é um profeta, Jesus não é um mestre da moral, Jesus não é só um ser humano, ele é Deus encarnado. Essa é uma crença básica do cristianismo. E Jesus, isso é tão claro na Bíblia, e eu já discuti com o Testemunho de Jeová, que os Testemunhos de Jeová, eles acreditam que Jesus era o arcanjo Miguel. Jesus é um Deus, mas um Deus inferior, né? Tipo um anjo. Só que, quando a gente vai olhar para a Bíblia, Jesus afirmou ser Deus, Jesus se comportou como Deus, Jesus, enfim, os discípulos disseram que Jesus era Deus, Jesus, ele foi adorado, recebeu adoração, né? Ele se comportou como Deus. Ele disse que antes de Abraão existir, ele era, né? Em João 8:58. Então, assim, é difícil fugir disso lendo a Bíblia, né? Então, só virando uma heresia mesmo para negar a divindade de Jesus. E nenhum líder religioso se dizia Deus, né? Os líderes religiosos, não só do judaísmo, mas de qualquer outra religião, eles não se diziam Deus, eles diziam que eles eram enviados de Deus. Mas Jesus é único exatamente por isso. Ele afirmava ser o próprio Deus. Ele afirmava que ele tinha poder para perdoar pecados, só Deus tinha. Por isso que quando ele perdoava pecados, os judeus queriam apedrejá-lo, porque isso, para o judeu, era uma blasfêmia, né? E aí, C.S. Lewis ele vai dizer o seguinte: nós só temos três opções com relação a Jesus. Ou ele é Deus, como ele disse e se comportou, ser, ou ele é um louco, ou ele é mentiroso. Porque se ele falou que ele era Deus, se comportou como Deus e não era, das duas uma, ou ele tinha consciência disso e era um mentiroso, ou ele acreditava de fato que era e era um louco, né? Porque de fato ele não era. Ou então ele é Deus de verdade. Então são três opções apenas: ou ele é Deus, ou ele é louco, ou ele é mentiroso. Então quando alguém disser assim, é muito comum, né? As pessoas hoje dizerem assim, ah, não, Jesus foi um profeta, foi um bom homem, foi um mestre da moral, ele foi um ser iluminado, né, como dizem os espíritas. Só que Jesus não dá essas opções. Alguém que diz ser o próprio Deus encarnado, ou é Deus, ou é louco, ou é mentiroso. Não tem outra opção. Então a gente tem que mostrar isso para as pessoas. Por que elas querem fazer isso geralmente? Porque Jesus exige, se ele é Deus, a gente tem que obedecê-lo. E ele pede coisas muito difíceis de se fazerem. Então, tratar Jesus como qualquer coisa que não Deus traz menos responsabilidade, entendeu? Então, por isso que as pessoas querem minimizar a divindade de Jesus. Porém, Jesus também era homem, gente. Jesus teve fome, teve sede, chorou. Ele teve todas as características de homem. Então, ele era 100% homem e 100% Deus. Como essas naturezas se relacionavam, aí nós só vamos entender quando a gente for para a glória, né? Vamos perguntar a ele, vamos ter uma mente restaurada, infinita, perfeita, aí nós vamos entender como isso se relacionava. Mas o que a Bíblia diz é que ele é 100% homem e 100% Deus. Então nós confiamos, mas eu quero saber disso também. Essa é uma dúvida que eu tenho, que eu vou perguntar a ele, com certeza. Outra dúvida que eu vou perguntar é como o universo foi criado. Se
foi uma explosão de fato, ou se as coisas apareceram sem explodir, se apareceram prontas, enfim. Isso eu gostaria de saber também. Mas provavelmente ele vai colocar um DVD lá, né? Nós vamos voltar no tempo. Às vezes não DVD, nós vamos voltar automaticamente, junto, em loco, e vamos ver o início da criação. Talvez a gente veja tudo de novo, né? Já pensou? Bom, quais são as sagradas escrituras do cristianismo? Primeiro, o Antigo Testamento, né? Os 39 livros do Antigo Testamento, o Tanakh, né? Que a gente viu na última aula, e a Nova Aliança, né? Testamento é a aliança, que tem 27 livros. Então, por isso que a nossa Bíblia tem 66 livros. Isso no cânon protestante. A Bíblia Católica tem 73 livros. Tem 7 livros a mais no Antigo Testamento só. Só no Antigo Testamento. O Novo Testamento é idêntico. E os outros livros também são idênticos. A diferença é que eles têm 7 livros a mais. Então, qualquer livro que a gente lê na Bíblia protestante tem na Bíblia católica. Tá? Vocês sabem por que dessa diferença de cânon? Não sei. Então, deixa eu explicar então rapidamente. Quando os judeus tinham o Tanakh deles, né, o Antigo Testamento. Lá no período interbíblico, do ano 400 a.C. até o ano 0, né, quando Jesus nasceu, os gregos dominaram a Palestina e os judeus foram dominados, né? Então os judeus começaram ao longo dos anos a falar grego. Por quê? Porque eles já estavam nascendo numa cultura grega. Então no ano 200 a.C., a maioria dos judeus nessa região só falavam grego. E eles tinham a Bíblia escrita em hebraico. Aí o que os gregos fizeram? As autoridades gregas reuniram 70 escribas e traduziram o Antigo Testamento do hebraico para o grego. Então essa ficou conhecida como a Septuaginta. Essa foi a Bíblia que os discípulos tinham em mão, inclusive, porque eles tinham o Novo Testamento, a Bíblia hebraica traduzida para o grego, que é a Septuaginta. Só que quando fizeram essa tradução, acrescentaram 7 livros a mais. Eu, inclusive, ano passado eu li a Bíblia Católica toda e li esses livros a mais. São livros interessantes para se ler do ponto de vista histórico. Um deles, por exemplo, é 1º e 2º Macabeus, que relata a guerra dos Macabeus contra os gregos no ano 160 a.C. Então, a Septuaginta ela foi traduzida e foram inclusos esses 7 livros a mais: Tobias, Judite, 1º e 2º Macabeus, Eclesiásticos, alguns livros que já existiam na época dos judeus, 200 a.C. Aí, na Reforma Protestante, Lutero, quando foi traduzir a Bíblia do latim, né, que era a Vulgata Latina, que Jerônimo tinha traduzido no século IV depois de Cristo, quando Lutero pegou a Vulgata e foi traduzir para o alemão, né, que era a linguagem da Alemanha que ele vivia, Lutero olhou e falou assim: não, essa Bíblia aqui, eles pegaram a tradução da Septuaginta, que tinha 7 livros a mais que os judeus não usavam como inspirados. Então Lutero decidiu usar o cânon do Antigo Testamento hebraico, que era dos 39 livros, e não dos 46 da Septuaginta, entendeu? Então Lutero resolveu usar o cânon hebraico e não o cânon da Septuaginta, que foi traduzido e acrescentado a esses livros, entendeu?
Entendeu aí, Alex? Entendi. Ah, beleza. Bom, outra crença do cristianismo, gente, é com relação à salvação. Ó. A salvação, ela não se dá por obras ou bons atos. Ninguém é salvo por obras. Nós somos salvos pela crença e confiança total em Jesus. Então, quando a gente se entrega a Ele, nós somos salvos. Nós nos entregamos a Ele e cremos que Ele ressuscitou dos mortos, cremos que Ele é o nosso Salvador e Senhor, e a partir desse momento a gente passa a entregar a nossa vida para Ele, Ele passa a dirigir a nossa vida, aí nós somos salvos. Porém, o fato de a gente não ser salvo por obras não significa que nós não devemos fazer boas obras, né? A questão é, se a gente foi salvo de fato, nós necessariamente vamos fazer boas obras. Então, Tiago fala que a fé sem obra é morta. Então, a evidência de que alguém foi salvo é que ele faz boas obras. Ele ajuda as outras pessoas mais necessitadas, ele quer se aperfeiçoar, ele quer melhorar, ele quer desenvolver a sua vida para a glória de Deus, né? Não com outros objetivos escusos, como eu quero melhorar eu quero estudar muito, não para glorificar a Deus, mas porque eu quero ficar rico. Eu quero comprar uma mansão, quero ter um carrão. Isso não é uma boa razão, né? Nós queremos evoluir como seres humanos para a glória de Deus. E às vezes isso pode resultar em grandes quantidades de dinheiro. A questão é, o dinheiro vai ser usado para quê? Para a gente ficar rico ou para abençoar esse mundo tão necessitado, né? A Bíblia fala muito, já como falei anteriormente, a Bíblia fala muito sobre não acumular tesouros. Jesus, em Mateus capítulo 6, a partir do verso 19, ele diz o seguinte: não acumulem tesouro na terra. Não se preocupe nem com o básico, com o que vai comer, com o que vai vestir. Preocupa apenas em buscar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo isso será acrescentado. E aí Paulo vai falar em 1 Timóteo capítulo 6, que aquelas pessoas que querem ficar ricas, elas caem em tentação, em desejos nocivos que levam os homens à ruína. Sabe por quê? Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, o ideal cristão de vida é uma vida de simplicidade, de dignidade também. Não é uma vida de pobreza, é uma vida de dignidade. É uma vida que supre as nossas necessidades. Porém, o que vier a mais dessas necessidades, nós temos que ter sabedoria para administrar. Então não é problema ganhar muito dinheiro. Na verdade, os cristãos deveriam ganhar muito dinheiro, produzir muita riqueza. Mas, por sermos cristãos, nós não queremos ser ricos. E estamos contentes com aquelas coisas necessárias da vida. E exatamente por isso que seria ideal se os cristãos ganhassem muito dinheiro, porque eles iam pegar todo esse excesso desnecessário e iriam reverter para abençoar o mundo, né? Para ajudar as pessoas que não têm nada, e criar empresas, e pagar bolsas de estudo, enfim, para abençoar esse mundo, né? Aqui ó, são exemplos das três. A igreja ortodoxa, ó, olha a roupa é diferenciada em relação aos protestantes, né, que usam roupas normais, porém ela é um pouco diferente dos papas, tá vendo? Aqui é um patriarca da igreja ortodoxa oriental. E a igreja ocidental ficou a igreja católica romana, com o papa e os bispos, né? E a igreja protestante recusou toda essa diferenciação de vestimentas por acreditar que todos nós somos iguais. Não há diferença entre num sentido de importância, num sentido de valor humano, né? Um pastor tem tanto valor como qualquer membro da igreja. Não quer dizer que ele não seja um líder, que ele não tem que ser respeitado como líder. A questão é que ele, como ser humano, é igualzinho aos outros, né? E a gente usar as mesmas roupas é uma forma de comunicar isso.
Então esse é o cristianismo, gente.